menor. Basta o de Jesus constantemente ser maior. Não importa se os aplausos eu não receber, o importante é mais o meu Jesus crescer. João Batista batizou com águas, mas nada se compara com aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, mesmo assim ele me ama, pelo nome ele me chama, está ouvindo a minha fé. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. A estrela maior a seu maravilha, independentemente do homem interferir, ela brilha lá no céu, na terra e no mar. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, porque só ele sabe do menor cuidar. Abate o soberbo e levanta aquele que não toca e cresça. João Batista batizou com águas, mas nada se compara com aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, mesmo assim ele me ama, pelo nome ele me chama, está ouvindo a minha fé. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. A estrela maior a seu maravilha, independentemente do homem interferir, ela brilha lá no céu, na terra e no mar. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, porque só ele sabe do menor cuidar. Abate o soberbo e levanta aquele que não toca e empresta. Ele sabe administrar a glória, sabe muito bem dar bom sucesso. A fala e o restoro nunca corromperam o coração tão puro do Filho de Deus. Ele é o rei do dia do serviu, coração fiel que não se dividiu. Foi tentado no deserto, caminhado dele. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. A estrela maior a seu maravilha, independentemente do homem interferir, ela brilha lá no céu, na terra e no mar. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, porque só ele sabe do menor cuidar. Abate o soberbo e levanta aquele que não toca e cresça. O importante é que Jesus cresça. Glória a Deus, né? O importante é que Jesus cresça em nossas vidas, que Ele cresça cada dia mais. O importante é esse Deus vivo e glorioso. Não quero tomar muito tempo. Sabemos que nosso Deus é bom, é tremendo, né? Só quero deixar com os irmãos aqui a reflexão que tivemos hoje no programa. Quem ouviu o programa falando sobre o socorro de Deus, o quanto Ele é importante, o quanto Ele é real na nossa vida, o quanto Ele faz maravilhas. Numa sociedade carente da genuína e tremenda palavra de Deus, que faça guarida nos corações e levanta o povo e esclareça com bênçãos celestiais, porque o nosso Deus é grande e fiel. E vamos continuar assim, igreja, buscando a Deus de coração, de alma, espírito, entregando o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa glorificação. Sabe por quê? Porque quando as coisas complicarem na nossa vida, o Senhor estará presente em minha caminhada, em tua caminhada. Quando as coisas estiverem difíceis para você, Deus
apresentará com solução e com vitória. Então, nesta noite, Deus vai usar o seu servo como está usando, vai usar e vai ministrar algo tremendo ao teu coração. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Apenas somos canais de Deus, somos instrumentos da mão daquele que comanda, daquele que sara, daquele que liberta, daquele que alcança e daquele que coloca a vitória. E é por isso que o salmista diz no Salmo 124: o Senhor é o meu socorro. Eita, Deus é o teu socorro, meu irmão. Quando o inimigo achou que te encurralou no cantinho e você perdeu, quem está perdido é ele, porque o general de guerra já está com a espada desembainhada e disse e determinou que a minha e a tua vitória já está decretada e garantida. Então sorria nesta noite com a bênção de Deus sobre a tua vida. Oh, glória! É isso aí. Continue louvando, adorando, exaltando e glorificando este Deus que comanda e que governa. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Bendito, Deus, recebe nosso povo, nossa oração. Pra te adorar, Senhor.
Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Motivo de bastante alegria estarmos aqui nesta noite, para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Confesso que eu não esperava estar aqui nesta noite. Era o evangelista Denilson, mas por causa que ele ficou adoentado, aí o pastor chegou à tarde e falou para mim se eu poderia fazer um favor para ele. Falei, depende da proposta, eu aceito. Aí ele falou, falei, a alegria de estar com os irmãos lá vale a pena, embora sou pequeno para substituí-lo. Não era eu que vocês esperavam, mas quem está esperando a presença de Deus aqui, a palavra de Deus. Não tive um tempo de preparar, o tempo que eu tive foi de dobrar os meus joelhos e dizer, Deus, me dá uma palavra para a tua igreja, segundo a sua direção. Para Deus não precisa muita coisa, Ele direcionou uma palavra, e eu não sabia que era trabalho de jovem. Perguntei para o pastor Aparecido, ele disse que não sabia qual departamento, mas aquele que mora em mim, você sabe o departamento que era. Direcionou-nos numa palavra nesta noite. Abra as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo de número 5, e versículo de número 22, para a nossa meditação nesta noite. Aleluia. Então vai orando, intercedendo aí por mim, porque eu sei que o Espírito Santo está intercedendo por mim. A Bíblia também diz que Jesus está intercedendo por mim e por você. Então você faz intercessão também, para que Deus venha abrir a porta da palavra, e esta palavra nesta noite não seja em vão. É uma palavra de aconselhamento para nós nesta noite, da parte de Deus. Jeremias capítulo de número 5, versículo de número 22. Leamos a palavra de Deus, que diz assim: acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não temem, tremem diante da minha presença, porque fui eu quem fiz a areia e um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer, podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Aleluia. Todos os irmãos podem assentar, louvando e exaltando ao nome do Senhor, o nosso Deus, que está aqui nesta noite. Talvez tem gente que pensa que Deus só está no meio do barulhão do Pentecoste, aquela coisa, né? Mas Deus trabalha no silêncio. Quando Elias pensava que Deus estava no fogo, Ele não estava. Estava no vento, Ele não estava. Aí agora que veio a calmaria, Deus disse para Elias: o que fazes aqui, Elias? Sai da caverna, que Deus estava falando com Elias. Então Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha no barulho, no Pentecoste. Deus trabalha de várias maneiras. Ele trabalha como Ele quer e como lhe apraz nesta noite. Aleluia. Então nós lemos aqui uma passagem de Jeremias, quando o povo estava desobedecendo a voz do Senhor, desobedecendo a palavra que o profeta pregava para eles não caírem em pecado. E aqui Deus estava dizendo que eles não temiam mais o Senhor. Então Deus estava dando uma sentença para eles, Deus estava dando um limite para eles, e eles tinham ultrapassado os limites a qual Deus tinha designado para o povo, que não era se aproximar dos ídolos, dos cultos pagãos, das idolatrias, e viver segundo o costume dos povos gentios. Mas aqui nesta passagem Deus estava dizendo para o povo, ponhando o simbolismo do mar aqui. Deus disse: eu ponhei a areia do mar como limite. Ele pode embolar as suas ondas, mas ele não pode ultrapassar. Vocês podem ver o tsunami, ele vem, vai lá, mas ele tem que voltar aonde Deus tem determinado, porque Deus está dizendo aqui que é um decreto eterno, ele não pode ultrapassar, porque o limite do mar é a areia do mar. Então Deus pôs um limite ali para que o mar não ultrapassasse. Deus põe um limite em nossas vidas. Eu vou falar uma coisa aqui, você pode até não querer, não concordar comigo, mas Deus colocou limites que nem Ele mesmo ultrapassa, porque Deus respeita os limites que Ele tem colocado. Qual limite você vai te dizer? O livre-arbítrio que Deus colocou em mim e você, o livre direito de escolha, que nós temos o direito de escolher o bem ou o mal. Se quisermos ir para o céu, nós vamos para o céu. Se quisermos ir para o inferno, para Deus. Ele pôs o livre-arbítrio. Por isso que muitas pessoas estão caminhando a passos largos, estão escolhendo a porta larga, porque eles têm o livre-arbítrio, livre questão de escolha. Então é o limite que Deus pôs, e Ele não intervém nesse limite, embora Ele aconselha para que nós escolhamos a porta estreita que leva para o céu. Mas se nós quisermos escolher a porta larga, Deus está dizendo: esta porta leva para o céu e esta leva para o inferno. Então basta eu e você escolher. Então Deus pôs limite. Então a mensagem nesta noite para aconselhamento espiritual é: não ultrapasse
ultrapasse os limites, porque quando nós ultrapassamos os limites que Deus tem posto para nós, aí as consequências são ruins. Eu quero falar aqui de algumas passagens da Bíblia Sagrada de alguém que ultrapassou os limites de Deus, e aí eles caíram em derrota, porque tinham ultrapassado onde Deus disse que não era para ultrapassar. Deus disse: não ultrapasse, não faça e faz. Mesmo quando Deus fala para você: não faz isso, não faz aquilo, e você acaba fazendo, eu acabo fazendo, aí nós ultrapassamos os limites de Deus, aí nós temos que arcar com as consequências, porque as consequências vêm. Então nós não devemos ultrapassar os limites que Deus tem colocado. Nós vimos que esse povo aqui ultrapassou os limites, e qual foi o castigo desse povo de Israel ao ter ultrapassado os limites que Deus tinha posto para eles? Eles foram parar no cativeiro na Babilônia por ter ultrapassado o limite que Deus disse para eles não cultuar, como os gentios cultuavam, não adorar os ídolos que os gentios adoravam, não fazer os pecados, praticar os pecados. Mas aqui no texto mais adiante nós vamos ver que eles fizeram pior do que os gentios, eles fizeram pior do que o povo que Deus disse para eles não fazerem igual. Eles estavam fazendo pior. Por quê eles estavam fazendo pior? Porque eles tinham o conhecimento de Deus, eles tinham a palavra de Deus, eles tinham o ensinamento de Deus. Os outros povos faziam por ignorância, mas o povo de Deus, quando cai em pecado, ele está fazendo, sabendo que está fazendo tudo errado. Por isso que é pior do que os gentios, porque nós temos o conhecimento da palavra, nós temos a palavra em nosso coração, nós temos a palavra em nossas mãos, e quando nós erramos e continuamos fazendo errado, nós estamos fazendo pior do que a pessoa que está lá no mundo, que ainda é ignorante a palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus. Mas eu e você, nós temos o conhecimento desta palavra. Então por isso que Deus está dizendo para nós nesta noite: não ultrapassar os limites que Deus tem colocado. Então para os jovens que estão aqui nesta noite, eu estou vendo aqui muitos jovens, Deus está dizendo para você: mesmo que as ofertas sejam grandes, não ultrapasse o limite. Fica dentro dos limites de Deus, fica dentro do limite da palavra, fica dentro do limite da promessa, fica dentro do limite da proteção de Deus. Porque se você sair do limite de Deus, você está saindo fora da proteção de Deus e pode ser tragado pelo inimigo. Então nesta noite a palavra de Deus para mim e para você é: fica dentro dos meus limites, fica dentro dos meus termos e não saia da minha presença. Porque o melhor lugar para o crente estar, você vai dizer, é na praça, hora dessa, dando a volta para o jovem, seria uma maravilha estar na lanchonete, no baile. Não, o melhor lugar para você estar é estar no centro da vontade de Deus, nesta noite, nesta casa de adoração. Aleluia. Aleluia. Vamos começar lá no livro de Gênesis, em Adão e Eva, que Deus tinha dado um limite para Adão, dizendo para ele: aqui todas as árvores do jardim você pode comer de todos os frutos. Mas Deus, quando chega no meio do jardim, disse: aqui está a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui eu estou pondo um limite nesta árvore e você não pode comer. Desta árvore você não pode tocar nela, não pode comer dela, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Então nós vemos aqui que Deus coloca um limite para Adão, e aí Eva começa a rodear essa árvore, a árvore da tentação. Então Deus tinha dado um limite, eles não podiam ultrapassar, mas Eva, por curiosidade, que isso é nato do ser humano, a curiosidade de querer descobrir e querer saber mais, e ela começa a rodear a árvore. E na analogia que fazemos é que todo dia Eva ia rodear a árvore porque era muito bela, muito atrativa. Então ela começou a rodear a árvore da tentação, mas ela tinha um limite que não podia ser ultrapassado. Mas um certo dia ela está rodeando a árvore da tentação, e a serpente engana Eva num diálogo que teve com Eva, dizendo: Deus disse que não pode comer dessa árvore. Ela disse: Deus disse que não pode nem tocar nessa árvore, nem menos dela comer, porque é o limite que Deus tem colocado. Mas ela entra em diálogo com o inimigo, é a coisa que o crente não deve fazer. A Bíblia diz que era para nós resistir ele no nome de Jesus Cristo, para que ele fuja das nossas vidas. Resistir a aparência do mal. Não fique dialogando com o inimigo, não fica fazendo tratado com ele, não fica dando ouvidos para que ele possa te fazer, porque ele é um ser inteligente, não é um ser sábio, porque sábio é o nosso Deus, mas ele é um ser inteligente que pode nos levar na conversa, como ele levou Eva. E Eva acabou ultrapassando os limites quando ele leva ela na conversa, e ela toca e come do fruto proibido, a qual não era para ela comer. Então Eva leva o fruto e dá para Adão. Adão
Adão também sabia que não podia comer deste fruto, mas Adão, quando vê que a sua mulher tinha comido daquele fruto, aí ele também pega e come do fruto, desobedecendo os limites a quais Deus tinha dado para ele, que era não para ultrapassar, mas ele ultrapassa os limites que Deus tinha dado para ele. E agora quais são as consequências para o pecado do homem e da mulher? Quando Deus chega no jardim para falar com o homem e com a mulher, procura Adão. Adão já sabe que está em pecado e procura a fugir de Deus, se esconder de Deus. Agora ele não estava em condição mais de chegar na presença de Deus, porque tinha descobrido que estava desprovido de estar na presença de Deus e se esconde de Deus. Mas Deus sai à procura deles, encontra eles, e aí Deus vai conversar com eles. A primeira coisa que disse para Adão: você ultrapassou os limites, Adão, você comeu do fruto ao qual disse que não era para você comer. Aí ele já começa e joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente. Aí começa o ser humano jogando a culpa um em cima do outro dos seus erros, em vez de assumir a sua culpa, qual Deus tinha dado a ordem, era para Adão, para ele não comer do fruto. Ele preferiu se esquivar da sua culpa e jogando a culpa em cima da mulher, e a mulher joga a culpa em cima da serpente. Aí Deus dá a sentença para a serpente, que era para rastejar todos os dias da sua vida e comer do pó da terra. Deu a sentença para a mulher, que era para a mulher sofrer dores de parto grandemente por causa da sua desobediência. Mas nós vemos quando Deus vem para o homem, a sentença do homem atingiu não somente a sua vida, para a serpente atingiu só ela, para a mulher atingiu somente ela. Mas quando Deus chega para Adão, diz: maldita é a terra por tua causa. A posição que o homem fez, porque ele tomou a sua decisão, não atingiu somente a sua vida como da mulher ou da serpente, mas abrangiu toda a natureza humana, porque Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Então você, meu jovem, nesta noite, quando Deus falar para você não ultrapassar os limites, cuidado com as consequências que virá na sua vida, porque Adão aqui trouxe uma consequência para a humanidade, para a natureza. Deus não estava amaldiçoando o homem, mas estava amaldiçoando a natureza por causa do homem. É por isso que a natureza vive revoltada com o homem, está destruindo a humanidade, a natureza, por causa da revolta, por causa que o homem um dia ultrapassou o limite para qual Deus disse para ele não ultrapassar. Então nesta noite, quando Deus dizer para você não ficar rodeando a árvore da tentação, eu não sei qual é a tentação para você, mas cada um de nós temos uma tentação. Então não fica rodeando a tentação, não fica rodeando que você pode cair nos laços do inimigo e as consequências serem terríveis para a tua vida. Então agora Adão estava pagando o preço da sua rebeldia, dos limites a qual Deus tinha dado para ele não passar, mas ele tinha passado e agora tem que pagar o preço por causa da sua desobediência. Então nesta noite Deus está te dizendo: não fica rodeando a árvore da tentação, que você pode cair e ultrapassar os limites e ter que pagar um preço muito alto que talvez você não queira pagar, como Adão teve que pagar. Então respeite os limites de Deus, respeite os limites que Deus tem dado para mim e para você, e não ultrapasse esses limites, porque a bênção será grande na tua vida quando você estiver nos termos da presença de Deus e não ultrapassar esses limites. E então a consequência para a humanidade, até hoje nós sofremos por causa daquela decisão, por causa de Adão ter feito o que não tinha que ter feito, porque Deus disse para ele: no dia que dela comeres, certamente morrerá. E no dia que dele comeu, o homem já se separou de Deus, a morte espiritual, e criou-se uma divisão entre o homem e Deus por causa da desobediência do homem. Então não devemos ultrapassar os limites a quais Deus tem colocado para as nossas vidas, porque Deus fez grandes coisas em nossa vida, mas é para nós obedecermos a Ele. O irmão deu aqui para nós sujeitarmos a Deus, e para chegarmos a Deus, é a posição que nós temos que tomar, para que nós não venhamos cair em contradição. Nós temos que chegar a Deus, porque Deus age conforme a nossa reação. Se nós se aproximamos dele, ele se aproxima de nós. Agora, se nós fugimos da sua presença, ultrapassamos os limites de Deus, aí nós estamos caindo em fracasso e em derrota. Mas quando nós se aproximamos dele, Deus toma posição em nossa vida e se aproxima de nós e nos guarda em segurança, para a honra e a glória do teu santo nome. Outro caso aqui de um homem que tem ultrapassado o limite, todos conhecem a história de Simei. Quando Davi estava fugindo, esse homem foi amaldiçoando o rei, ele tinha pecado contra o rei. Então o rei Davi volta e este homem
e não acontece nada com ele. Mas quando Davi está para morrer, ele chama o seu filho Salomão e fala da vida deste homem aqui. Aí quando Salomão assume o reinado depois da morte de Davi, ele chama Simei e disse para Simei: eu vou te dar uns termos e uns limites para você ficar dentro dos termos de Jerusalém, porque no dia que você ultrapassar esses limites aqui, certamente você vai morrer. E nós vemos que este homem, habitando em Jerusalém, ele estava seguro. Ele estando em Jerusalém, não aconteceria nada. Ele podia andar de um lado para o outro, trafegar, e estava tranquilamente, porque ele tinha a garantia do rei que ele estava seguro. Ele tinha a promessa do rei que nada ia acontecer enquanto ele estivesse obedecendo os limites determinados pelo rei. Mas um certo dia, 2 servos deste homem aqui fogem e vai para outra terra distante, e ele se esquece dos termos e dos limites que ele tinha que obedecer, e ele vai buscar os seus servos. Aí vem o dedo duro e disse para o rei: aquele que é o acusador não é o Espírito Santo de Deus, mas aquele que acusa nós dia e noite diante do Pai. Veio os acusadores e disse: você não disse para Simei ultrapassar os limites, para que ele não fosse e não saísse dos termos de Jerusalém? O rei disse: isto é verdade. Mas ele foi numa terra vizinha buscar os seus servos, a qual tinha fugido, e agora ele tinha ultrapassado os limites que o rei tinha dado para ele. E agora o rei chama ele e disse: você lembra do dia que eu disse para você isto? Ele disse: é verdade. Então você desobedeceu, agora a sua sentença, você agora é a morte, porque você ultrapassou os limites, agora eu tinha te dado. Então este homem pagou o preço com a sua própria vida, com seu próprio sangue, por desobedecer os limites que o rei tinha imposto. O que eu quero trazer para nós nesta noite aqui, tanto eu quanto você tínhamos afrontado ao nosso rei Jesus Cristo, nosso Senhor, porque nós vivíamos em afrontas e pecado, como diz as Escrituras Sagradas. Nós tínhamos afrontado ao rei, mas quando ele nos chamou para a casa dele, Jerusalém simbolizando a igreja de Deus, aí ele deu os termos e disse: enquanto você estiver dentro de Jerusalém, nada vai te acontecer, porque você estará protegido, você estará debaixo da graça, você estará debaixo da minha sombra, nenhum mal pode te acontecer. Não ultrapasse os limites de Jerusalém, não saia de Jerusalém, porque a proteção minha estará com você. O que eu quero dizer nesta noite é que enquanto nós estamos em Jerusalém, a graça e a bênção de Deus está sobre a nossa vida, e a proteção de Deus está sobre nós. Então nesta noite os termos que nós temos aqui, os limites, é estar em Jerusalém, é estar na casa de Deus, é estar na presença de Deus. Não saia de Jerusalém, porque as consequências podem ser graves para a sua e para a minha vida se nós sairmos da presença de Deus. Mas nesta noite fique em Jerusalém, porque em Jerusalém há descanso, em Jerusalém há segurança, em Jerusalém há promessa de segurança e esperança. Mas não saia atrás de qualquer coisa, de coisas banais, dos termos de Jerusalém, porque daí você vai estar saindo debaixo da proteção de Deus. Porque tem muita gente que dizem assim, quando sai da presença de Deus, Deus está pesando a mão. Coisa nenhuma, homem nenhum aguenta o peso da mão de Deus, porque se o demônio não aguenta nem um dedo de Deus, mas quando nós saímos da presença de Deus, apenas nós saímos debaixo da mão dele. É por isso que nós entramos numa vida de miséria, porque Deus não precisa pesar a mão, Deus é só tirar a mão e o homem já está perdido. Mas nesta noite, fique na presença de Deus, fique na presença de Deus, que é a casa de Deus, que é Jerusalém. Não saia desses limites, porque nesse caso você pode pagar um preço muito alto. Eu tenho visto muita gente que tem saído dos termos de Jerusalém, da casa de Deus, e tem caído numa vida de miséria, uma vida de fracasso, até uma vida de morte espiritual. Não pague esse preço, fique em Jerusalém. Os jovens, eu sei aqui que há muitas coisas, muitas ofertas aí no mundo para os jovens. Eu também já fui jovem, eu sei quais são as ofertas, mas em nome de Jesus Cristo, nesta noite, não saia dos limites a qual Deus disse para você não sair. Não fique rodeando as árvores da tentação por aí, fique nos limites determinados por Deus, e para que você seja protegido por Ele, porque de maneira nenhuma o inimigo pode te tocar quando você está nos limites de Deus. Porque enquanto você está debaixo da proteção de Deus, você é intocável, o inimigo não pode te tocar, porque você tem um muro de fogo lhe protegendo. Então fica nesses termos nesta noite e não saia da presença de Deus, porque as consequências podem ser muito graves, podem ser muito desastrosas. Tem muitos que não conseguem
consegue mais voltar para os limites de Jerusalém quando sai. Mas nesta noite Deus está te dizendo: não saia dos limites de Jerusalém, que é a casa de Deus, que é aqui que nós estamos seguros, é aqui que nós estamos protegidos, porque aqui nós temos os anciãos da igreja, os homens de Deus, as mulheres de Deus que estão orando, intercedendo pelos jovens, pelos pregadores, por o pastor, por todos. Então não vamos sair da presença de Deus, não vamos sair da casa de Deus. Nós vemos outro homem aqui também, por causa do orgulho, por causa da arrogância, saiu um dia, ultrapassou os limites. O rei Uzias, que reinou mais de 50 anos em Jerusalém, era um homem abençoado. Deus diz: enquanto ele buscava ao Senhor, Deus o fez prosperar, e este homem cresceu muito grande e se tornou grande. É um perigo quando o homem acha que ele é grande demais, e Deus que fez ele crescer, mas ele se ensoberbeceu. E dado um certo momento, este homem toma uma decisão a qual não era para ele ter tomado. Ele toma um incenso na mão e entra dentro da casa de Deus para oferecer incenso. Por que há pecado lá em oferecer incenso? Não estava delegado a ele. O que Deus tinha delegado a ele era para reinar e governar o povo, não era para interceder diante de Deus pelo povo, porque faziam isso aí, queimar incenso para os seus ídolos, eram os reis pagãos. E ele agora toma essa decisão por causa do seu orgulho, que tinha crescido muito, e entra dentro da casa de Deus e quer oferecer incenso. 80 sacerdotes vêm para o rei Uzias e enfrenta ele, mesmo ele sendo rei, mas mesmo assim indignou-se e teimou e foi adiante. Mas quando ele chega diante do altar, Deus fere ele com uma chaga, com uma lepra. Aí quando ele vê que está leproso, os sacerdotes o expulsaram. Ele mesmo tomou a posição de sair logo da presença de Deus, porque ele tinha ultrapassado os limites a qual não caberia a ele. Mesmo ele sendo rei, não servia para ele oferecer incenso. Para isso Deus tinha escolhido o sacerdote. O que a palavra de Deus está dizendo aqui nesta noite: quer ter vitória na tua vida, fique no limite que Deus te colocou. Se é louvar e adorar, fique louvando e adorando. Se é intercedendo, fique, porque Deus colocou homens aqui para dirigir a igreja. Então não ultrapasse os limites, para que a praga não venha cair na tua vida e na tua família. Esse homem aqui ficou leproso, seu filho tomou o seu lugar, ele morreu e perdeu a honra, foi sepultado a par dos reis de Jerusalém, porque dizia: este é leproso. Ele perdeu a sua honra e ficou de fora de ser honrado. E se nós desobedecemos os limites que Deus tem posto, nós vamos perder a honra de estar com o nosso Senhor, nós podemos perder o direito de entrar no céu, e nós sermos esquecidos e ficarmos de fora do grande dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nesta noite, não desobedeça os limites que Deus tem te colocado. Não tente fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Eu não quero fazer aquilo ao qual Deus não mandou eu fazer. Eu quero ficar nos meus limites para não desobedecer ao meu Deus. Então nesta noite, obedeça esta palavra, fique com esta palavra, não saia dos limites de Deus, que aí você estará seguro. Mas no dia em que você tomar a decisão e sair dos limites de Deus, aí você vai pagar as consequências do seu pecado, dos seus atos, da sua decisão, porque Deus não vai te pedir, mas Ele está te aconselhando nesta noite: fique nos limites do Senhor, não ultrapasse como fez o povo de Israel e ficou cativo lá na Babilônia por cerca de 70 anos. Não fique na presença de Deus, não saia da presença de Deus, fique na casa de Deus, porque aqui há consolo, aqui há instrução, aqui há preparação para você enfrentar o mundo lá fora. Mas fique na presença de Deus, de maneira nenhuma você saia da presença de Deus. Obedeça os limites determinados por Deus, e a sua vitória vai ser grande, no nome de Jesus Cristo nosso Senhor, porque é Ele que nos garante a vitória, é Ele que nos dá a vitória. Mas quando nós estamos obedecendo os limites que Deus tem colocado para as nossas vidas, então nesta noite, esta é a palavra que Deus me deu, uma palavra de aconselhamento espiritual, para nós não ultrapassar os limites que Deus tem posto na nossa vida. Você sabe os limites que Deus está falando na tua vida, não ultrapasse. Você pode até chegar perto, mas não ultrapasse em nome de Jesus, para que você não venha sofrer os danos da desobediência e o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Porque não adianta sacrifício, Deus preza o sacrifício? Não, Deus preza
despreze a obediência. Não adianta sacrifício de todo como este povo fazia. E Deus disse lá em Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está vazio. Deus quer saber de uma adoração perfeita que sai do íntimo da alma, como diz o salmista lá no Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor. Ele está falando da minha alma, está agradecendo a Deus no meu íntimo lá, agradecendo a Deus, sendo agradecido pelos atos de misericórdia que Deus tem feito por nossas vidas. Então nesta noite, esta é a palavra que Deus tem colocado em meu coração, e eu quero vos agradecer por esse momento passado aqui junto, em nome de Jesus Cristo. Que Deus fique com vocês, fique com esta palavra meditando, meus queridos irmãos, para que você não venha desobedecer aquilo que Deus tem dito para você não fazer. Fique na presença de Deus, não ultrapasse os limites, e assim você vai ser vitorioso, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém, Jesus.